Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga. Mais uma live, mais um programa, uma história de sucesso. Hoje vou falar com uma pessoa lá do Mato Grosso do Sul, né, lá de Sete Quedas, né? A Maria Aliender, né, que é uma contadora de história, né? E ela vai contar a sua história da sua vida aqui para nós, vai compartilhar um pouquinho aí da sua história, como que ela chegou na contação de história, enfim, vai dar o seu depoimento aqui no nosso programa, né? Você se inscreve no nosso canal, você ativa o sininho das notificações lá, né? Que é para você saber quando chega vídeos novos, né? Para você, né? E eu quero agradecer aí a vocês aí a grande audiência, né, de ontem à noite com a live do cantor André Teixeira, né? 475 pessoas ao vivo, né? Foi o meu maior público. E foi muito boa a live mesmo. Uma pena que deu uma travadinha no final, mas dá pra entender, né? Que hoje a gente que trabalha assim com internet, com Instagram, tem que trabalhar com aquilo que temos, né? Ô Maria, se você estiver me ouvindo aí, manda aí o convite para nós aí, a solicitação. Estamos informando. Continue. Maria Ali. Sinal com. Maria Ali. Visualizar. Maria Ali. As pessoas. Entrar ao vivo. Olá, Rodrigo, bom dia. Bom dia, Maria, como vai? Tô bem, graças a Deus. Temos que falar que tá bem. Nessa semana eu não tive muito bem de saúde, mas vamos que vamos, pela misericórdia de Deus, estamos aí na luta, né? É verdade. Como é que vai aí? Muito calor aí na tua cidade? Você tá falando Muito comigo lá de calor, Sete Quedas. muito calor em Sete Quedas, Rodrigo. Hum. Então, ô Maria, você me diga aí se temos alguém conosco já, se a gente tá só eu e você, fala aí pra nós. Então, eu acabei de entrar agora, né, e não percebi ninguém ainda não. Se tiver alguém aí, me desculpe, mas não percebi ninguém ainda não. Acho que Ah, porque aqui pra mim, vão acho que o chegando aos pessoal não pouquinhos. chegou. Ainda falta 5 minutos, né, Rodrigo, do horário nosso. No meu relógio aqui É, é. não, tá certinho. Uhum. É um tempinho que os nossos convidados levam mesmo para poder chegar, né? É, porque a notificação às vezes demora um pouco pra aparecer. Eu lembro que quando eu comecei a fazer essas lives, sempre eram as pessoas que me chamavam, né? Agora que a gente aprendeu a mexer e coisa, né? Daí ficou mais fácil. Que a É gente verdade, faz, a está gente tá. entrando no nosso público, Rodrigo, histórias curativas. Então, histórias curativas, seja bem-vinda, seja bem-vindos, né? E É, é assim mesmo, vai indo a notificação, né? E nós vamos aprendendo, né, Rodrigo? A cada dia. Eu também tinha muita resistência com essas tecnologias. uhum. A Maria viu minha live de ontem à noite, Maria, ou não? Não, não vi, que eu não estava bem, eu acabei me recolhendo mais cedo, não vi, depois eu vou assistir. Hum. Não, Você eu tava falou, até falando, eu até tava falando um pouquinho antes de você chegar, né? Que de todo esse tempo que eu fiz live, ontem eu acho que foi o meu maior público. 475 pessoas ao vivo assistindo. então, que coisa boa, que público maravilhoso. É, porque você sabe que acho que o cantor lá do Rio Grande do Sul lá que tem uma popularidade até grande, sabe? Daí a gente acabou pegando um pouco do público dele, né? Porque teve pessoas que começaram a seguir, né? Depois a gente aqui, né? Mas enfim. Sim, vai somando os dois públicos, o seu e o dele, né? Isso é É. muito bom, né? Mas então, minha amiga Maria, começa a contar aí a sua história para nós, começa a dar o teu depoimento aí até que o pessoal vão chegando. Quem não assistir agora, vê no canal, né? O programa Então, Uma Rodrigo, História de Sucesso. primeiramente, gratidão pelo convite. Eu estou assim me sentindo muito honrada por receber o seu convite aí da cidade de Cascavel.
E estou, assim, muito honrada mesmo, nós estarmos nessa live nessa manhã. Gratidão, tá? Eu, uma pessoa aqui do interior do Mato Grosso do Sul, receber um convite feito lá de Cascavel, muita honra, por uma pessoa como você, tão talentosa. Gratidão, tá? Muito obrigado a você por ter aceito, por ter acreditado aí no nosso trabalho, né? Um trabalho simples que estamos fazendo, né? Porque a gente não é jornalista, não é um apresentador, nada, mas nessa pandemia aí é o jeito que a gente encontrou, né? Para alegrar um pouquinho as pessoas e a gente também, né? A simplicidade é muito bom, Rodrigo. É muito bom a simplicidade. A simplicidade atrai outras coisas muito boas, assim como a gratidão também, né? Uhum. Não adianta fazer um trabalho glamouroso se não tem, assim, só tem o glamour, não tem a essência. A essência que é o fundamental, né? Eu É, considero assim, o fundamental de verdade. qualquer trabalho é a essência, é a dedicação que você coloca nele. Uhum. Então, é, a minha história com contação de histórias, né? A minha paixão por contação de histórias começou ainda muito cedo. Começou pela escuta. Ainda assim, na infância, na primeira infância, minha mãe contava muitas histórias, Rodrigo. Minha mãe, Hum. hoje eu arrependo de não ter perguntado para minha mãe. Eu perdi minha mãe muito cedo, eu tinha 14 anos. Eu me arrependo muito de não ter perguntado quem lhe contava lindas histórias. Minha mãe contava as histórias de Ali Babá e os 40 ladrões. Minha mãe contava uma história que eu ainda vou contar. Eu comprei um livro que tem a história que ela contava, uma das histórias, Os Sete Cavalinhos Encantados. Muito, muito linda a história que minha mãe contava. Lacinho de Verde Azul, que até depois eu dei o nome para o meu canal, Lacinho do Afeto, no YouTube, porque minha mãe contava uma história Lacinho de Verde Azul. E essa foi a primeira história que eu contei, assim, fragmentos dela, quando eu tive a oportunidade de fazer um curso em 2017, oferecido pelo SESI, na capital, né, que é Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. Então, eu fiz o curso pelo SESI, idealizado pela Josiane, que então era coordenadora nossa, né, no SESI, qual sou muito grata. Foi através dela idealizar esse sonho dela que eu me tornei, então, contadora de história. E depois eu falo muito, você me interrompe, tá? Se for preciso. Não, pode ficar tranquila. Aí, então, em 2017, embalada por as histórias que minha mãe contava, ainda na primeira infância, minha mãe não tinha estudo, Rodrigo. Ela aprendeu essas histórias pela tradição oral. Alguém contava para ela, deve ser o pai dela, né, que contava. Uhum. E ela, então, foi me encantando com essas histórias da tradição oral. Foi me encantando, e eu tinha uma paixão. E daí depois começou pela escuta, né? Eu escutava ela contando histórias. E naquela época aqui na nossa cidade não tinha energia elétrica. E ela juntava todos os meninos da nossa rua, as crianças, e acendia, então, quando era época de inverno, colocava um disco daqueles de trator, assim, de arado, e colocava aquele disco com brasas e nós ficávamos ali em volta, a mãe contando lindas histórias, até tarde. Então, assim, essa paixão por contação de histórias, né? Aí depois fiz o curso em 2017 com a gloriosa Beatriz Mirra, contadora de história, musicista lá de Minas Gerais. E depois também fiz com o majestoso Círio Ferreira Brincante, que é aqui de Campo Grande, que eu adotei como meu padrinho na contação de história, que ele é uma pessoa que tem me incentivado muito, tem me apoiado, me ajudado muito. Então, eu fiz 2 cursos presenciais, né, com a Beatriz Mirra e com o Círio Ferreira Brincante. Aí depois fiz mais um mini curso com a Ivani Magalhães, que é maravilhosa também na contação de histórias. E vou fazendo tudo quanto é mini curso que tem, tudo, assistindo muitos vídeos em contações de histórias. E assim vamos indo, né? Vamos aprendendo a contar histórias. Mas é uma paixão assim, Rodrigo, que é o caminho de ida, é um caminho sem volta. Você mergulhou no mundo mágico da contação de história, meu filho, você não tem mais volta. É uma paixão assim que contagia. Então, a contação de história é curativa, Rodrigo, tanto para quem conta como para quem ouve. Uhum. É muito gratificante poder contar história, saber que tem uns ouvidos ali nos ouvindo, saber que aquela história está chegando para a pessoa e com certeza vai ajudar a pessoa a se curar de algo. E eu também me curo enquanto eu conto histórias. Uhum. É assim, uma via de mão dupla. Não é beneficiado só quem ouve, quem conta também.
Nós que contamos histórias somos os maiores beneficiados com a contação. Certo. Pode seguir, Maria. Sim, eu falo que eu falo demais, né? Mas... Então, aí comecei a contar a história. Eu fiz o curso em dezembro de 2017, terminamos no dia 8 de dezembro. Quando chegou aqui, eu trabalho numa biblioteca, eu sou professora readaptada, né? E então, na biblioteca, nós tínhamos as turmas de robótica. Aí, quando foi dia 15, encerramos com aquela turma, fizemos uma festinha de encerramento, e eu já coloquei as crianças todas organizadas ali. Era época de Natal, né? Então, que antecedia o Natal, íamos encerrar o ano letivo, e eu pedi para quem pudesse viesse com os gorrinhos de Papai Noel. Eu também comprei um. Ai, foi lindo, aquelas crianças todas de gorrinho. E eu contei, então, a primeira história depois do meu curso, né? Do meu primeiro curso, A Lenda das Aranhas de Natal. Aí não parei mais de contar histórias. Quando foi em março de 2018, fiz uma palestra com as mulheres, convidei uma advogada daqui, a doutora Karina, maravilhosa, recém-formada, encantadora. Ela deu uma palestra sobre os direitos, as conquistas das mulheres, e eu contei uma história para as mulheres, para incentivar as mulheres, assim, né? E nunca mais parei de contar histórias. É uma paixão, assim. Quero agradecer a Borboletando, a minha amiga Nil Nunes, que entrou agora também, a Carla escrevendo, a Nil é de São Paulo, né? E, se não me engano, me corrige aí, Nil. E a Carla é da Bahia, que entrou agora, viu, Rodrigo? Eu nunca tive, de todos os escutadores que eu já falei, eu acho que não teve ninguém da Bahia até hoje. É? Então, aí a Carla fica aí, ó. Fica o convite, né, Rodrigo, para a Carla, maravilhosa, contadora, escritora. Carla, se você quiser participar aqui conosco, é só entrar em contato aqui no... É do Rio de Janeiro, a Nil Nunes, tá? Eu falo com ela direto, mas esqueço. E sim. a Carla escrevendo é contadora de história, escritora também, maravilhosa, uma pessoa encantadora, Rodrigo. Uhum. Ô Maria, mas não ficou. Você estava falando sobre a tua paixão pela contação de história, mas foi a sua mãe que foi a grande influenciadora, então? Foi a minha mãe que despertou em mim essa paixão. Ela contava as histórias da tradição oral, que alguém tinha lhe contado, histórias que me encantavam, que me fazia viajar no mundo da imaginação, e eu sempre quis ser contadora de história. Na sala de aula, às vezes arriscava contar algum trecho, eu tinha dificuldade para memorizar, Rodrigo. Aí um dia, aí no curso eu perguntei para a Beatriz Mirra, falei, professora, mas e para memorizar? Ela falou, depois nós vamos falar sobre isso. E daí ela é maravilhosa. Só que, no entanto, você vai para qualquer curso, qualquer palestra, achando que você vai voltar sabendo tudo, com todas as respostas. E não, mas não é culpa da pessoa que está dando o curso. É porque ninguém tem todas as respostas mesmo. Justamente para que nós sigamos pesquisando, né, Rodrigo? Se a Beatriz, naquele momento, tivesse me dado todas as técnicas possíveis, todas as respostas que eu queria, eu não teria pesquisado, mergulhado no mundo da contação de história, pesquisei e fui pesquisando como despertar a atenção do meu público, do meu ouvinte, e fui pesquisando e pesquisando cada dia, debruçando no mundo da contação de histórias. Eu quero agradecer também ao Instituto Maia Educacional, na pessoa da professora Maria Socorro de Dourados, a minha amiga maravilhosa, professora, que tem o Instituto Maia Educacional em Dourados, ela entrou agora. Gratidão. Então, eu fui pesquisando, Rodrigo, pesquisando, e cada dia vamos descobrindo coisas novas, como despertar a atenção do nosso público, e cada dia evoluindo, tem muita coisa. Eu costumo dizer uma frase assim, que eu não lembro o autor agora. O que sabemos é uma gota, e o que ignoramos é um oceano, né, Rodrigo? Uhum. Nunca E sabemos você tudo. falou uma pergunta você falou aí uma pergunta que eu iria te fazer, aliás, vou fazer. Vocês que são contador de história, como que vocês conseguem prender o público? Como que desperta a atenção de uma pessoa para ouvir a história que você, ou o Pierre André, vamos supor, ou qualquer pessoa que vai contar, o que precisa ter para uma pessoa parar para ouvir a história? Então, para início, você pega e canta uma musiquinha, alguma coisa para a pessoa mergulhar naquele mundo, entendeu? Para desligar lá de fora do externo, para mergulhar, para prender atenção. Você pode cantar uma música, você pode falar uma parlenda, alguma coisa
para a pessoa desconectar do exterior, para ela se conectar ali naquele momento. E daí você vai contando com o coração. A partir do momento que você vai contando com o seu coração, você consegue prender o público. Tem uma musiquinha, tem uma estrofe que eu viajei com meu marido na carreta, que ele é carreteiro, eu viajei para o Maranhão, e eu criei uma musiquinha minha mesmo de abertura. Só que tem um macaquinho que eu comprei na viagem, e ele bate aqueles pratos, né, percussionista. Só que eu sou muito fora do ritmo, tá? Eu vou usar aqui, fazer uma pequena demonstração, só que eu sou fora do ritmo, o que vale é a intenção. Eu não tenho musicalidade, Rodrigo. Não foi trabalhado na minha infância a musicalidade. Eu não consigo nem bater palma na igreja, tá? Até para bater palma eu perco o ritmo. Na igreja, meus filhos me cutucavam quando eu estava na igreja batendo palma. Então, a musiquinha que eu criei na viagem foi assim. Cheguei chegando, uma história vou contar. Se eu chego, tu não sai. Se tu sai, não vou chegar. Tem uma outra que eu criei que é assim. Cheguei chegando, uma história vou contar. E crianças e adultos vão agora se alegrar. Então, você canta uma musiquinha para fazer abertura, para chamar a história, né? Aí depois você começa a contar com o coração e vai prendendo a atenção do nosso público. A partir do momento que você coloca o seu coração, porque eu acredito, Rodrigo, que tudo que nós vamos fazer, eu sempre falo com meus filhos, desde lavar uma louça, você tem que colocar o seu coração. Você está lavando a louça, para tudo, você vai dedicar naquela louça que você está lavando. Com atenção, com carinho, tudo tem que se colocar o amor primeiro, porque senão não funciona. Nenhum projeto vai funcionar se você não colocar o seu coração naquele projeto. Faz quanto tempo que você conta a história? Então, eu conto história desde 2017. Agora entrou a Cia Girandola, 2017. Gratidão. Gratidão por quem está entrando aí, nos prestigiando. Então, desde 2017 que eu conto histórias, Rodrigo. Desde dezembro de 2017. Na sua cidade mesmo, aí, você já fez alguma palestra fora? Fala um pouquinho sobre isso. Assim, na minha cidade eu conto em todas as instituições aqui, né? Eu conto como trabalho voluntário, estou em todas as instituições, em APAI, nos SEIs, né, para as crianças da educação infantil, nas escolas. Eu também atendo o pessoal da zona rural. Eu vou na zona rural contar histórias, fazer mediação de leituras, levo alguns livros, né, que não dá para levar muito. E conto aqui também no asilo, em todas as instituições aqui, no CRAS, para as mulheres do CRAS, né, que recebem assistência lá. Eu conto, também já contei em evento, até em evento internacional, contei histórias online. Eu participei Como foi a experiência? Um evento ano passado, em uma apresentação online, eu participei mandando uma história para a Bolívia. Um evento é Histórias para Cambiar o Mundo. Eu participei e recentemente também eu contei histórias num projeto da Carla lá em Salvador, tudo online, né? Por causa da pandemia, a gloriosa Carla aí, ela se for fazer algo de sempre o seu máximo, a Carla falou, e é verdade. Temos que dar sempre o nosso máximo. Entrou outra, Luísa entrou, gratidão, Luísa. Então, Maria Luísa deve ser minha projeto da Carla em Salvador. Gratidão para todos que estão entrando, né, Rodrigo? Então, eu participei no evento da Carla em Salvador, foi assim, histórias da mãe natureza, da ponta da raiz ao pé do ouvido. Eu mandei uma história minha, que eu criei especialmente para esse projeto, a colherzinha de Alice. Uma colherzinha que foi parar na boca de uma mulher muito mal-humorada e que só reclamava e que jogava lixo no quintal, na calçada dos vizinhos. E a Alice deu uma lição nessa mulher para que ela pudesse mudar de atitude, né? A colherzinha de Alice, na verdade. Então, a tia Cacau entrou lá de Alagoas, atriz e contadora de história, minha amiga, tia Cacau, maravilhosa. Gratidão. E eu participei também, Rodrigo, muito recente, eu tive uma história minha contada pela gloriosa tia Cacau. Teve um evento de contação de história da cultura japonesa, lá em Piracicaba. E eu fiz uma história especialmente para participar desse evento.
Só que como eu não tinha nota fiscal, eu falei para a tia Cacau, lá de Alagoas, minha amiga. Falei, tia Cacau, eu vou te dar essa história de presente. Se você ganhar, você fica com o valor, com o prêmio para você, né? E a tia Cacau gravou lindamente, se vestiu de geisha, gravou lindamente a minha história. Ayu, uma menina diferente. Eu mandei autorização e a tia Cacau foi contemplada, a história foi aprovada, foi premiada, lá no evento em Piracicaba da cultura nipo-brasileira. Então, eu fiquei muito orgulhosa de a tia Cacau poder estar me representando como escritora, embora eu não tenha nenhum livro publicado ainda, mas as histórias minhas já estão viajando o mundo. Mas você pretende publicar algum esse ano? Sim, Rodrigo, se Deus quiser, com a graça de Deus, eu pretendo publicar o meu primeiro livro esse ano, que se chama As Bonecas de Alice. E ele se trata da infância de uma menina que morava na zona rural, que ela não tinha bonecas compradas, então ela confeccionava suas próprias bonecas de espigas de milho, dava nome, ela batizava as bonecas, cada uma tinha um nome. Assim, eu não posso contar mais dessa história aqui para você e para o nosso público, porque essa história minha, juntamente com mais 4 histórias que eu criei na pandemia, eu fiz uma só e participei, eu transformei em uma novela infanto-juvenil e estou participando de um concurso literário. Daí eu não posso, assim, falar mais dela por conta disso. Essa novela vai passar em algum lugar? Essa novela vai ser publicada. Se for meu projeto aprovado, com a graça de Deus, que eu estou positiva, pensando positivo, porque pensamento positivo atrai, né, Rodrigo? Então, essa novela vai ser publicada. Se ela for aprovada, ela será publicada. E daí eu vou estar te contando posteriormente sobre esse projeto aí, sobre esse concurso. O Matheus Alves acabou de entrar, gratidão, Matheus. Grande violonista, então, Matheus Alves. Obrigado por prestigiar aí, Matheus. Então, ele entrou, gratidão. Então, esse livro meu, eu até ousei a lançar uma rifa. Eu estou fazendo uma rifa de uns tapoeira aqui na minha cidade para ajudar na ilustração do meu primeiro livro, As Bonecas de Alice. Aí, eu vou esperar, né? Se caso o projeto seja aprovado, eu vou fazer a ilustração e vou guardar. Se o projeto for aprovado nesse concurso que eu participei, que é Barco a Vapor, aí eu não posso publicar, então, As Bonecas de Alice. Eu deixo guardada a ilustração. Mas estou fazendo até uma rifa aqui na minha cidade para ajudar na ilustração. Rodrigo, não sei se você tem conhecimento assim dessa área, mas a ilustração de livro infantil é muito caro, Rodrigo, eu não tinha noção. A gente vê assim os livros, a gente não tem noção de quanto que é caro. Caro porque eu não ilustro, né? Não desmerecendo o trabalho dos ilustradores, que são maravilhosos. Mas para a gente que vai publicar um livro, acaba sendo caro a ilustração, entendeu? Fica à vontade, Maria. O que você quiser contar para nós aí, compartilhar, fica à vontade. Pode seguir falando. Qualquer coisa eu vou te interrompendo e perguntando. É assim, Bastoslane acabou de entrar. Gratidão. Gratidão a você que está entrando agora. Gratidão aos que vão assistir depois. Então, Rodrigo, nessa pandemia, eu me vi aqui em casa em quarentena, né? E eu estava, assim, muito ansiosa no início, porque eu tenho ansiedade, transtorno de ansiedade. Eu me vi, assim, parece que eu absorvi todos os sintomas da Covid, mas daí depois eu sou membro do grupo Rede Brasil Histórias de Todos os Cantos. Quero agradecer aos zeladores na pessoa da Fátima Colares, que é maravilhosa, que eu tenho aprendido muito nessa Rede Brasil Histórias de Todos os Cantos. Então, eu fui mergulhando nos projetos, nas coisas que eram desenvolvidas no grupo. Aí eu comecei a me sentir melhor, mas no início da pandemia eu me vi muito aflita. Então foi quando eu comecei a produzir meus textos, que eu produzia muito poema, muita poesia na adolescência. Eu acabei perdendo todos os meus escritos. E agora, nessa pandemia, eu produzi muitas histórias. Eu produzi, então, a menina Ayu, que foi premiada na cultura lá em Piracicaba, né, no projeto da cultura nipo-brasileira que eu já falei. A menina Ayu, eu produzi a borboleta amarela e o grilo tagarela, que trata de uma borboleta que nasceu especial, com a asa só. Eu produzi ela para trabalhar a prevenção do suicídio, né? E eu produzi também Caçadotes e a Lição dos Gansos, que fala de uma moça muito ambiciosa que queria encontrar um marido rico. E eu produzi também, agora me foge, eu não tenho marcado o caderno que ficou, né?
vários poemas, eu participei de oficinas diversas de resistência, produzi vários poemas e eu produzi muitas histórias nessa pandemia. Chega ao total geral umas 13 histórias. E estamos aí, eu vou publicar o primeiro livro esse ano, se Deus quiser, e não pretendo parar, não, quero lançar outros. Se Deus quiser, não é fácil, é caro a publicação de livro, mas eu quero lançar outros livros. Não para por aí, não. Porque tem muitas histórias para serem contadas. Certo. A Carla está Vem falando que cá. é super produtiva. Verdade. Como é que foi a live, como é que foi o começo da live domingueira com o amigo Marcos Coelho? Então, foi assim, eu fiz uma live, convidei o Marcos, a professora Diana Alencar, lá de Sergipe, eu era muito tímida para as mídias, e a professora Diana um dia me convidou para fazer uma live, me encorajou, dizendo que eu era capaz, e realmente foi muito bom que eu descobri que eu era capaz de estar aprendendo, vencendo os novos desafios, né, enfrentando os novos desafios, e participei da live com a Diana Alencar, que depois, nem de tão nervosa que eu fiquei, nem consegui salvar. Então, daí venci esse obstáculo e convidei o Marcos para fazermos uma live um dia. Aí fizemos uma live, ele também não tinha muita familiaridade com as mídias, fizemos uma live, aí depois o Marcos fez umas 2 ou 3, se não me engano, sozinho no domingo, e daí me convidou, surgiu o convite para fazermos a live domingueira, aí começamos a fazer a nossa live domingueira. Já passou por essa live domingueira muitos artistas, bonequeiros, pessoas que cantam, né? Músicos, contadores de histórias. Uma novelista lá da Argentina já foi entrevistada em nossa live. Muitas pessoas de múltiplos talentos, graças a Deus. Quem foi a novelista? Quer citar? Oi? Quem foi a novelista? Quer citar o nome? A novelista foi a Mônica, lá da Argentina, que agora eu me esqueço o sobrenome dela. A Mônica, que escreveu uma novela. Ela escreve novelas, aliás, né? Então, ela foi uma das nossas convidadas. E assim vai passando. Muitos artistas maravilhosos, cada um com seu talento peculiar, com a sua contribuição maravilhosa. Uhum. O que você quer mais compartilhar conosco, Maria? Oi? O que você gostaria mais de compartilhar conosco? Quer contar mais alguma coisa? Então, assim, eu quero falar um pouquinho da gratidão. Eu era uma pessoa, Rodrigo, que antes de eu mergulhar no mundo da contação de história, eu era uma pessoa que eu via a vida de uma forma muito negativa, eu só sabia reclamar de tudo, eu só focava nos pontos negativos, eu vivia reclamando, resmungando. A Maria do Socorro está falando para eu contar uma história, depois eu vou contar. Aí tive muitos infortúnios na minha vida, como eu te disse, perdi a mãe aos 14 anos, e daí depois uma porção de infortúnios na minha vida, e por conta disso eu me tornei uma pessoa muito negativa, muito assim, reclamava de tudo, e as coisas parece que não andavam, e eu reclamava. Aí depois que eu comecei a contar histórias, eu vi assim que era um caminho com milhões de novas possibilidades, eu encontrei um acalento, então eu comecei a praticar a gratidão. Eu comecei a parar de reclamar e agradecer. E as histórias, como tem o poder curativo, cada vez que um personagem das histórias vai superando os obstáculos, vai vencendo o inimigo ali na história, então nós, os ouvintes, nós que contamos histórias, também vamos vencendo. Então, nós ficamos torcendo para que o personagem vença aquele conflito, e quando ele vence, isso nos empodera de uma certa forma, aí nos leva a pensar, se o personagem venceu, eu também sou capaz de vencer. A Carla falou que as tempestades sempre passam, realmente. Se até as coisas boas passam, imagina as coisas ruins, né, Rodrigo? Então, eu comecei a praticar a gratidão. E eu tenho até... incentivada pela Águida, que é uma pessoa maravilhosa, que vai prefaciar o meu livro As Bonecas de Alice, incentivada por ela esse ano na Rede Brasil, eu criei até o meu potinho da gratidão. No potinho da gratidão, eu estou colocando por semana, eu estou colocando pelo menos uma coisa do que eu sou grata naquela semana. E eu estou percebendo que eu teria que colocar todos os dias um motivo para ser grata. Mas eu estou colocando um motivo por semana.
Nossa, vai faltar lugar no potinho. Eu descobri que eu tenho muito mais a agradecer do que a reclamar. E a gratidão, Rodrigo, ela atrai muitas coisas. A gratidão é um portal que se abre para muitas outras coisas, muitas outras bênçãos na nossa vida. Quando você começa a agradecer, você vai atraindo muitas coisas boas, muita coisa positiva, muitas novidades de vida. Isso é fato, isso aconteceu comigo. A gratidão realmente atrai muitas coisas boas. O meu cachorrinho chegou aqui agora, o filho do meu filho, que eu chamo de meu neto, o cachorrinho Thor, e ele vai morder o meu fio. Eu vou brigar com ele para ele ir para lá. Eu estou com um fio meio improvisado aqui no meu estúdio. Ele já saiu. Então, a gratidão é muito bom em nossa vida. Você que está nos assistindo agora, se você não tem o hábito, cultive a gratidão. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida, começar a cultivar a gratidão. A gratidão, assim, é incrível você começar a cultivá-la. Então, Rodrigo, estão pedindo para que eu conte uma história. Então, agora você vai contar uma história para nós, mas antes da tua história, eu tenho que perguntar a pergunta que eu faço para todos os meus convidados que passam por aqui. Quem que você vai nos indicar para um programa futuro? Então, Rodrigo, tem umas pessoas que eu poderia indicar. Eu poderia indicar o Marcos Coelho, mas você disse que a agenda dele anda muito apertada, e realmente anda mesmo, né? Ele tem muitas atividades ultimamente. E eu posso indicar o meu mestre, Ciro Ferreira Brincante, de Campo Grande, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito apreço. Sou grata por te conhecer, a tia Cacau falou. Eu que sou, tia Cacau. Você foi um presente na minha vida, um achado, um ser de luz, a tia Cacau. Então, eu posso indicar também a Maria do Socorro, do Instituto Maia Educacional, que está nos prestigiando aqui agora, que também é de Mato Grosso do Sul. Ah, sim. Depois você me passa o contato. Conhecer também, Rodrigo. Ah, sim. Sim. Depois você me passa o contato da pessoa. Também, Rodrigo. Ah, sim. Obrigado, viu? Então, eu te passo o contato. Então, agora, Maria, vamos ouvir a tua história que você queira contar para nós aí, Maria. Sim. Então, Rodrigo, a história que eu vou compartilhar com vocês agora. Então, eu vou contar A Ovelhinha Vermelha. É da escritora Cida Bezerra, de Sarandi, no Paraná. E a ilustradora é Cíntia Moraes, da editora Fontenelle. A Ovelhinha Vermelha. Então, era uma vez umas ovelhinhas que moravam na montanha. Era um dia de muito sol. O dia estava num sol radiante, um dia ensolarado, maravilhoso. E as ovelhinhas andar muito, elas encontraram um pasto verdejante, um pasto maravilhoso. E por ali ficaram encantadas com aquela pastagem, degustando aquela pastagem verdinha maravilhosa. Ficaram ali. E tinha uma ovelhinha chamada Dorinha, que era muito fofoqueira, pessoal. A ovelha Dorinha era fofoqueira no extremo. Vocês conhecem alguma pessoa fofoqueira? Algum animal fofoqueiro? E quem não, né? Então, indicar o pessoal de Alagoas, a tia Cacau está pedindo. Vamos indicar, sim. E então, a ovelha Dorinha era muito fofoqueira, ao extremo. Ela sempre tinha alguma novidade para contar. Ou isto, ou aquilo, ela ia contando. E um dia, as ovelhas estavam pastando e a Dorinha veio de lá correndo. Meninas, meninas, vocês não sabem o que eu sei. Meninas do céu, a ovelhinha branquinha teve 3 filhotes. 3 filhotes. E vocês, a maior coisa, a maior novidade que vocês não sabem é que tem uma ovelha que nasceu
com problemas. Ela é feia, desengonçada. E o pior de todos é que essa ovelhinha da branquinha, ela nasceu vermelha. E as outras ovelhas indignadas, bé, que coisa feia, Dorinha. Por que você está fazendo isso? Ela é uma ovelha e não importa o que você disser, nada vai mudar isso. Ela é vermelha, mas ela é uma ovelha e a cor não importa, Dorinha. Isso é muito feio. Então uma ovelhinha muito sábia, pequenininha, o Alexandre Melo, um grande artista Alexandre Melo, que já passou pela live domingueira, acabou de entrar, gratidão. Então, uma ovelhinha pequenininha, que tinha, aliás, por ser muito pequena, recebeu o nome de pequenininha, ela era uma ovelha muito sábia, por sinal, e ela falou, que feio, Dorinha, você falar isso da amiguinha vermelha, só porque ela nasceu vermelha, isso é muito feio, isso é muito triste. Vamos todos pedir desculpa para a ovelha vermelha. Isso não se faz com ninguém, Dorinha. Isso é muito feio. Isso é bullying. Você não gostaria que alguém fizesse com você, porque você é uma ovelha diferente das outras também, porque ninguém é igual, nem no mundo das ovelhas. Então, a sábia ovelha pequenininha sugeriu que todas as ovelhas fossem pedir desculpas para a ovelha vermelha, que, aliás, havia saído cabisbaixa e se escondeu atrás de uma grande pedra marrom, porque ela ouviu que a ovelha fofoqueira falou para as outras, olha lá, meninas, é aquela ovelha vermelha feia que eu falei para vocês. A Dorinha falou isso, e a ovelhinha vermelha, então, tinha se escondido atrás de uma grande pedra. Badaiá Artes, de Campo Grande, entrou. Também uma pessoa que eu posso te sugerir, a Badaiá Artes, da minha amiga Elaine e o Augusto, de Campo Grande, são artistas maravilhosos também. Então, a ovelhinha vermelha se escondeu atrás da grande pedra, cabisbaixa, triste, chorando, porque ela tinha sofrido bullying. Vocês não imaginam. Aí, as ovelhinhas ouviram o conselho da sábia pequenininha e foram conversar com a ovelha vermelha. Só que antes disso, a sábia ovelha pequenininha deu uma ideia brilhante. Que tal, meninas? Quando nós formos pedir desculpas para a ovelhinha vermelha, vamos nos mergulhar num balde de tinta para sermos solidárias a ela, para ela não ficar a única sendo colorida. E assim foi. Tipo, uma ovelhinha mergulhou no balde de tinta laranja, que era a sua cor preferida. A outra, tipo, mergulhou no balde de tinta verde. A outra, no balde de tinta preta. A outra, tipo, no balde de tinta amarela. E assim foram todas as ovelhinhas. E foram mergulhando no balde de tinta da sua cor preferida. E foram se secando ao sol. E foram, então, conversar com a ovelha vermelha. Ó, ovelha vermelha, nos desculpe. Por favor, viemos te pedir desculpa. Desculpe a Dorinha por ela falar daquele jeito. Nós estamos todas te pedindo desculpa, como se num coro. E a Dorinha, aliás, a ovelha vermelha, então falou, eu aceito o pedido de desculpa de vocês, só que eu quero que vocês me prometam que vocês nunca mais vão fazer isso com ninguém, porque isso é muito feio, isso é bullying, me deixou muito triste. Eu fiquei muito triste. E então, a ovelha vermelha, ao aceitar o pedido de desculpa, ela ficou fascinada ao ver tantas ovelhas coloridas enfeitando aquela montanha, enfeitando aquelas pastagens. E ela foi feliz novamente. E todas foram felizes e aprenderam uma grande lição, que não pode fazer discriminação, porque nós somos todos iguais na essência e nas diferenças nos respeitamos. E assim foi terminada a história da ovelhinha vermelha, da escritora minha amiga Cida Bezerra, de Sarandi, no Paraná. Maravilha, minha amiga Maria. Eu te agradeço. Gratidão aí por ter aceito o nosso convite, por participar. E aquele abraço. Oi?
Aquele abraço para você. Um abraço, obrigado por ter participado. Um abraço, sinta-se abraçado, que o Espírito Santo de Deus continue te capacitando, que você continue esse talento e melhorando, melhorando, melhorando a cada dia. Porque eu aprendi que nós, apesar de sermos bons, excelentes, nós não podemos falar assim, que você continue mesmo. Não, que você continue evoluindo a cada dia, sendo a melhor versão de você, assim como eu também quero ser a minha melhor versão a cada amanhecer. Gratidão, 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 Rodrigo. Obrigado, Maria. Obrigado a você que nos acompanhou. E até um próximo programa, Uma História de Sucesso. Tchau! Gratidão a todos. Tchau!